Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje falaremos sobre a profunda crise institucional no Brasil, a escalada do conflito no Irã, a crescente disputa geopolítica entre Estados Unidos e China pelo Canal do Panamá, e a reconfiguração das alianças militares transatlânticas. Fique com a gente e entenda como esses eventos afetam a sua vida. No Brasil, a semana foi marcada por uma profunda tensão entre os poderes da República, com o Senado Federal rejeitando a indicação do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A decisão do plenário do Senado, que se deu após uma sabatina intensa, provocou uma série de reações e levantou questões cruciais sobre a independência e o equilíbrio entre os poderes em uma das maiores democracias do mundo. A rejeição de um nome indicado para a mais alta corte do país, embora prevista constitucionalmente, não é um evento comum e, dadas as personalidades e os temas em jogo, ressoa com um peso institucional considerável. Jorge Messias, figura central na administração atual e com vasta experiência jurídica, foi o escolhido do presidente Lula para preencher a vaga, mas sua indicação não encontrou o apoio necessário entre os senadores. Durante a sabatina, Messias defendeu sua trajetória e suas qualificações técnicas, reiterando seu compromisso com a Constituição. No entanto, o voto secreto do Senado revelou uma divisão significativa, com um número insuficiente de votos a seu favor. Este resultado não apenas frustra a expectativa do Poder Executivo, mas também sinaliza uma autonomia crescente e um potencial de confronto do Legislativo em relação às escolhas do presidente para o Judiciário. As implicações dessa rejeição foram imediatamente sentidas nos corredores do Supremo Tribunal Federal, que se manifestou por meio de seus membros. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, publicou em rede social uma manifestação que, embora respeitando a soberania do Senado, exalçou as qualidades de Messias. Mendes afirmou que a decisão dos senadores é soberana e deve ser respeitada, mas fez uma defesa enfática da trajetória e das qualidades técnicas do atual Advogado-Geral da União, sugerindo que o Brasil ganharia em tê-lo em qualquer posição. Em uma declaração ainda mais contundente, o ministro aposentado do STF, Celso de Mello, classificou a decisão do Senado como um grave equívoco institucional. Celso de Mello, que serviu no tribunal por décadas e é conhecido por sua defesa intransigente da Constituição, argumentou que a rejeição de Messias foi injustificável e que o entendimento dos senadores sobre o papel do indicado na corte não estava alinhado com a importância do cargo. Essa crítica vinda de uma figura tão respeitada sublinha a percepção de que a votação foi além de uma simples avaliação de mérito, adentrando o campo da disputa política. O próprio Jorge Messias, em sua primeira manifestação pública após a rejeição, demonstrou serenidade. Ele afirmou ter participado do processo de forma íntegra e franca, agradeceu os votos recebidos e disse aceitar o resultado com a convicção de que fez o seu melhor. Sua postura, apesar da derrota política, buscou desmobilizar o tensionamento, mas o episódio já havia exposto fissuras profundas no complexo sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira. Este episódio reacende o debate sobre o papel do Senado na aprovação de indicados para o STF e a extensão de sua discricionariedade. A Constituição outorga ao Senado o poder de aprovar ou rejeitar nomes, mas a maneira como esse poder é exercido, especialmente em momentos de polarização política, pode gerar instabilidade e questionamentos sobre a governabilidade. A rejeição de Messias é um lembrete vívido da complexidade e da fragilidade do equilíbrio de poderes, onde cada movimento pode ter amplas repercussões na estabilidade institucional e na confiança pública. O futuro das indicações para o Supremo Tribunal Federal, após este revés, torna-se ainda mais incerto. O presidente Lula terá de buscar um novo nome que consiga navegar pelas complexas águas do Congresso, em um cenário onde o Senado demonstrou claramente sua capacidade de barrar escolhas presidenciais. Este evento não é apenas uma derrota para o Executivo, mas um marco na dinâmica política brasileira, com potenciais desdobramentos na composição e na atuação do Judiciário e na própria governabilidade do país nos próximos anos. A tensão no Oriente Médio atingiu um novo patamar esta semana, com os preços do petróleo disparando para os níveis mais altos desde 2022. A escalada é uma resposta direta aos relatórios de que o presidente Trump está sendo informado sobre novas opções militares contra o Irã. A agência Axios reportou que o Comando Central dos Estados Unidos preparou um plano para uma onda de ataques curtos e poderosos contra o Irã, sinalizando uma iminência de ações militares que podem desestabilizar ainda mais a região e o mercado global de energia. O Irã, por sua vez, tem demonstrado capacidade de resposta, intensificando a preocupação internacional com a segurança energética e a estabilidade geopolítica. O cenário de conflito já em curso na região tem cobrado um preço altíssimo dos Estados Unidos. Um think tank baseado nos Estados Unidos revelou que equipamentos militares americanos avaliados em bilhões de dólares foram destruídos na guerra contra o Irã. A perda de equipamentos aéreos, que pode chegar a 2,8 bilhões de dólares, não apenas representa um custo financeiro monumental, mas também levanta questões sobre a eficácia da estratégia militar americana e a resiliência de suas forças em um ambiente de combate complexo e prolongado. Este dado sublinha a intensidade do confronto e os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelas forças americanas. Em meio a essa escalada, os Estados Unidos estão ativamente buscando a formação de uma coalizão da liberdade marítima para o estratégico Estreito de Hormuz.
A agência Reuters noticiou que o governo Trump está buscando a participação de outros países para restaurar a liberdade de navegação na vital via marítima. O Estreito de Hormuz é um gargalo crucial para o transporte global de petróleo, e qualquer interrupção ali tem o potencial de causar um choque econômico mundial. A formação de tal coalizão visa conter a influência iraniana na região e garantir o fluxo ininterrupto de energia para os mercados globais, mas também pode ser vista pelo Irã como uma provocação direta. As divisões internas dos Estados Unidos em relação à guerra contra o Irã atingiram um ponto crítico esta semana, com uma declaração chocante do chefe do Pentágono. Em um debate tenso e acalorado no Congresso, o secretário de Defesa, Pat Hegseth, declarou o Partido Democrata como o maior inimigo na guerra contra o Irã. Essa afirmação sem precedentes vinda de um oficial de alto escalão do governo, responsável pela defesa nacional, expõe uma profunda polarização política que pode minar a coesão do esforço de guerra e a capacidade dos Estados Unidos de projetar uma frente unida no cenário internacional. Tal retórica, em um momento de crise, é extremamente preocupante para a estabilidade política interna e a imagem externa do país. O impacto econômico da guerra no Irã é multifacetado e global. Além do aumento dos preços do petróleo, as sanções econômicas impostas ao Irã e as interrupções nas cadeias de suprimentos globais têm gerado incertezas e instabilidade em vários setores. A economia iraniana, por sua vez, sofre sob o peso das restrições, levando a tensões sociais e políticas internas. A prolongação do conflito e a possibilidade de uma escalada ainda maior ameaçam arrastar a economia mundial para um período de volatilidade e recessão, afetando desde o custo de vida do cidadão comum até as grandes corporações multinacionais. As ramificações geopolíticas do conflito no Irã se estendem muito além do Oriente Médio. A postura dos Estados Unidos e a busca por uma coalizão em Hormuz redefinem as alianças e os antagonismos na região, com países como a Arábia Saudita e Israel observando atentamente os desdobramentos. A China e a Rússia, por sua vez, mantêm um interesse estratégico na região, desafiando a hegemonia americana e buscando proteger seus próprios interesses energéticos e geopolíticos. A guerra no Irã não é apenas um conflito regional, mas um ponto focal para a reconfiguração da ordem mundial. A comunidade internacional está em alerta máximo, com diplomatas e líderes mundiais buscando desesperadamente uma saída para a crise, embora as opções pareçam diminuir a cada dia. A retórica belicista, a destruição de equipamentos militares e as profundas divisões políticas internas nos Estados Unidos pintam um quadro sombrio para o futuro do Oriente Médio e para a estabilidade global. A guerra no Irã se consolida como um dos maiores desafios geopolíticos da nossa era, com consequências que moldarão as próximas décadas. Enquanto o Estreito de Hormuz continua a ser um ponto de ebulição no Oriente Médio, uma nova e crescente frente de tensão geopolítica se desenha do outro lado do mundo, no estratégico Canal do Panamá. A Al Jazeera reportou que tanto os Estados Unidos quanto a China estão intensificando suas manobras sobre o canal, transformando essa vital via marítima em um novo palco para a luta pelo poder global. A disputa pelo Canal do Panamá não é apenas sobre comércio e logística, é sobre influência estratégica, projeção de poder e o controle de infraestruturas críticas que moldam o fluxo do comércio internacional e, por extensão, a economia mundial. O Canal do Panamá é uma das mais importantes obras de engenharia da história, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico e encurtando drasticamente as rotas de transporte marítimo global. Cerca de 6% do comércio marítimo mundial passa por suas eclusas anualmente. Sua importância estratégica para o comércio global, especialmente para os Estados Unidos e a China, é imensurável. Para os Estados Unidos, representa uma artéria vital para o comércio costeiro internacional, além de ser crucial para a projeção de força naval entre os dois oceanos. Para a China, é um elo fundamental em suas cadeias de suprimentos e na sua crescente ambição de se consolidar como uma potência comercial e marítima global. Historicamente, o Canal do Panamá tem sido uma área de interesse vital para os Estados Unidos. Após sua construção, os Estados Unidos mantiveram controle e influência significativos sobre a zona do canal por quase um século, garantindo seus interesses estratégicos e comerciais. A presença naval americana na região tem sido uma constante, visando proteger a segurança da via e garantir a liberdade de navegação. No entanto, com a transferência do controle do canal para o Panamá em 1999, e o surgimento da China como uma potência global, o cenário geopolítico na região começou a mudar drasticamente. A China tem aumentado sua presença econômica e infraestrutural em toda a América Latina, e o Panamá não é exceção. Empresas chinesas têm investido pesadamente em portos, logística e outras infraestruturas na região do canal, gerando preocupação em Washington. Embora Pequim afirme que seus investimentos são puramente comerciais, a natureza dual dessas infraestruturas, com potencial uso militar ou de inteligência, levanta alertas nos círculos de segurança americanos. A China busca garantir suas rotas comerciais e expandir sua influência em um quintal tradicionalmente dominado pelos Estados Unidos. Essa escalada de tensões sobre o Canal do Panamá reflete uma dinâmica de rivalidade geopolítica mais ampla entre as duas superpotências. O controle ou a influência sobre pontos de estrangulamento marítimos, como Hormuz e o Panamá, é fundamental para a projeção de poder e para a segurança econômica e militar. Os Estados Unidos veem a crescente presença chinesa na América Central como uma ameaça direta à sua segurança nacional e aos seus interesses comerciais, enquanto a China vê a região como uma oportunidade para expandir sua rota da seda marítima e desafiar a hegemonia americana.
Para o Panamá e para os países da América Latina, essa disputa representa um dilema complexo. Enquanto os investimentos chineses podem trazer benefícios econômicos imediatos, a polarização entre as duas potências pode forçar escolhas difíceis e potencialmente comprometer a neutralidade e a soberania da região. A América Latina se torna, assim, mais um tabuleiro no grande jogo de xadrez geopolítico, com o Canal do Panamá servindo como um peão de valor inestimável. A pressão sobre o Panamá para alinhar-se com um lado ou outro aumenta, e o risco de a região ser arrastada para uma disputa maior é real. As implicações futuras dessa rivalidade são vastas. A disputa pelo Canal do Panamá pode levar a uma militarização da região, a sanções econômicas ou a pressões diplomáticas intensificadas. O controle sobre pontos de estrangulamento globais é um fator crítico na definição da ordem mundial emergente, e a batalha pelo Panamá é um sinal claro de que a competição entre Estados Unidos e China está se intensificando e se expandindo para novas e inesperadas geografias. A segurança do comércio global, a estabilidade regional e a balança de poder internacional dependem, em parte, do desfecho dessa disputa silenciosa, mas feroz, pelo controle de uma das mais icônicas obras da engenharia humana. A Aliança Transatlântica, pilar da segurança global por décadas, enfrenta um novo período de incerteza e tensão, impulsionado pelas declarações do presidente Trump sobre a potencial redução de tropas americanas na Alemanha. Essas afirmações vêm em um momento de intensificação da disputa com líderes alemães, levantando sérias questões sobre o futuro da OTAN e a arquitetura de defesa europeia. A presença militar dos Estados Unidos na Alemanha tem sido, desde a Guerra Fria, um símbolo da cooperação transatlântica e um componente essencial da dissuasão contra ameaças externas, particularmente da Rússia. Atualmente, a Alemanha abriga uma das maiores concentrações de forças militares americanas fora dos Estados Unidos, com dezenas de milhares de soldados, bases aéreas e centros de comando cruciais para as operações da OTAN na Europa e além. Essa presença não é apenas militar, mas também econômica, gerando empregos e investimentos significativos para as comunidades locais. As declarações de Trump, no entanto, sugerem uma reavaliação estratégica, questionando o custo e o benefício de manter um contingente tão grande, especialmente em um contexto onde ele percebe uma falta de comprometimento financeiro por parte de alguns aliados europeus. As observações de Trump sobre os cortes de tropas surgem após a chanceler alemã, Angela Merkel, referindo-se ao líder da oposição Friedrich Merz, que criticou a abordagem dos Estados Unidos à guerra no Irã ter criticado a abordagem americana ao conflito no Irã. Essa crítica alemã, que reflete uma divergência de visão estratégica sobre a política externa e de segurança, adiciona uma camada de complexidade à relação bilateral. A retórica do presidente americano, muitas vezes, vincula a presença militar dos Estados Unidos à disposição dos aliados de alinhar-se com suas políticas e de aumentar seus próprios gastos com defesa, criando um ambiente de negociação por vezes hostil. Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã, CDU, e uma figura proeminente na política alemã, tem sido um crítico vocal de algumas políticas americanas, especialmente no que tange às relações com a Rússia e a China, e, mais recentemente, a abordagem em relação ao Irã. Sua voz, embora da oposição, reflete uma parcela significativa do estabelecimento político alemão que busca uma política externa mais autônoma para a Europa. A tensão entre Trump e Merz, portanto, é um microcosmo de um desafio maior, a divergência de interesses e prioridades entre Washington e Berlim, que tem se aprofundado nos últimos anos. As implicações para a OTAN são profundas. A Aliança do Tratado do Atlântico Norte foi fundada na premissa da defesa coletiva e da solidariedade transatlântica. A retirada ou redução significativa de tropas americanas da Alemanha, um membro central da OTAN e uma peça-chave na defesa europeia, poderia ser interpretada como um enfraquecimento do compromisso dos Estados Unidos com a aliança. Isso não apenas diminuiria a capacidade de resposta da OTAN a ameaças potenciais, mas também poderia encorajar adversários e semear discórdia entre os membros da aliança, impactando a coesão e a credibilidade da organização. Essa reavaliação da postura militar dos Estados Unidos na Europa força uma redefinição da estratégia de segurança transatlântica. A Europa tem sido instada a assumir uma maior responsabilidade por sua própria defesa, mas a capacidade e a vontade política para fazê-lo de forma coesa ainda são questionáveis. A França e a Alemanha têm liderado discussões sobre uma autonomia estratégica europeia, mas a dependência da Europa da infraestrutura e do poder militar dos Estados Unidos permanece substancial. Uma retirada americana abrupta poderia criar um vácuo de segurança que a Europa levaria anos para preencher, com consequências imprevisíveis para a estabilidade do continente. O debate sobre o gasto militar europeu é central para essa discussão. Trump argumenta que muitos países da OTAN não estão cumprindo a meta de destinar 2% do PIB para a defesa, e que os Estados Unidos estão arcando com uma carga desproporcional. Embora alguns aliados tenham aumentado seus orçamentos de defesa, o progresso tem sido lento. A ameaça de cortes de tropas é uma tática de pressão para que os parceiros europeus aumentem seus investimentos. No entanto, essa abordagem pode, ironicamente, minar a confiança e a unidade da OTAN, em um momento em que a Europa enfrenta desafios crescentes de segurança. O futuro da OTAN e da segurança europeia pende de um fio, dependendo da capacidade de seus membros de superar as divergências e reafirmar um compromisso coletivo com a defesa mútua.
Os eventos desta semana, do tenso cenário político brasileiro à escalada de conflitos e disputas geopolíticas globais, reforçam a interconexão de nosso mundo. Acompanhar essas notícias é fundamental para compreender as forças que moldam o nosso presente e futuro. Não perca nenhuma atualização e aprofundamento. Inscreva-se no canal Daily World Minute e ative as notificações para estar sempre bem informado. Até a próxima edição.